Hoje nós vamos ver sobre os conjuntos numéricos. Esses conjuntos são o conjunto N, que é o conjunto dos números naturais, o conjunto Z, que é o conjunto dos números inteiros, o conjunto Q, que é o conjunto dos números racionais, o conjunto I, que é o conjunto dos números irracionais, e o conjunto R, que é o conjunto dos números reais. O conjunto N é o conjunto dos números naturais, 0, 1, 2, 3, 4, 5, infinito. O conjunto dos números inteiros é o conjunto dos números positivos e negativos. Então vamos ter menos 1, menos 2, infinito. E para aqui nós vamos ter 1, 2, ou mais 1, mais 2, mais 3, infinito. O conjunto dos números racionais são aqueles números que podem ser apresentados sobre a forma A sobre B, sendo que A e B é um número inteiro. Então vamos ter, por exemplo, 2/3, vamos ter menos 4/8. Então todos esses números que podem ser constituídos sobre a forma um número inteiro sobre outro número inteiro é chamado número racional. Os números irracionais são aqueles que não podem ser feitos dessa forma. Não podem ser obtidos através da razão de dois números inteiros. Então são as dízimas não periódicas, e as raízes inexatas, como a raiz de 3, por exemplo. São as raízes não exatas, como raiz de 3, raiz de 5 e assim sucessivamente. E a soma dos racionais mais os irracionais vai dar como resposta os números reais. E no caso, colocando isso na reta dos números, nós vamos ter assim: se nós pegarmos apenas o 0, 1, o 2 aqui na frente, e só pegarmos os números inteiros positivos, nós vamos estar trabalhando com os números naturais. Se nós pegarmos apenas os números inteiros, aqui no caso, menos 2, esses pontos, nós vamos ter os números inteiros. Mas observe que nós temos números nessa faixa aqui, que ele nem é natural nem é inteiro. Um exemplo disso é o número menos 0,7. Então, este número, ele nem é inteiro, nem é natural. Só que 0,7 nós podemos obter assim, menos 7 sobre 10. Como esse número nós podemos encontrar dessa forma, fazendo a razão, a divisão, entre dois números inteiros, no caso entre menos 7 e 10, esse número ele é chamado racional. Só que nós vamos ter vários números racionais aqui, e entre os números racionais, nós vamos ter números entre dois racionais, que ele não vai poder ser replicado usando essa fórmula. Ele não vai ser possível se obter apenas com o resultado de um número inteiro dividido por outro número inteiro. Então esses números são chamados números irracionais. E com eles, nós vamos completar toda a reta dos reais. Nós vamos ter todos os números possíveis. Então nós dizemos que o conjunto dos números reais é a união entre os números racionais e os números irracionais. Eu espero que tenha ficado essa ideia que os números reais, que é a união dos números racionais com os números irracionais. Os números irracionais
estão para complementar essas falhas que existem na reta dos reais, para completar exatamente os números reais. Então, quem são esses números irracionais? São as dízimas não periódicas e as raízes não exatas desses números. Como nós falamos na aula anterior sobre conjuntos, nós vamos representar, através do diagrama de Venn, os diversos conjuntos numéricos. Então, esse conjunto verde é o conjunto dos números reais. E no caso, nós temos aqui os números irracionais e os números racionais. Então, o número real, ou ele é irracional, ou ele é número racional. Mas se ele for número racional, ele vai conter os números inteiros. Então, nós vamos ter aqui o conjunto dos números inteiros, que é o conjunto Z, que, por sua vez, contém o conjunto N. Então, nós temos o conjunto N, que está contido dentro do conjunto Z, que está contido dentro do conjunto dos números racionais, que, juntamente com os irracionais, vai formar o conjunto dos números reais. Então, duas noções importantes de se entender sobre os conjuntos numéricos. Um deles é sobre essa questão de um estar contido no outro. E uma outra ideia importante é entender que os números reais são todos os números dessa reta aqui. E uma última ideia sobre os conjuntos, dos conjuntos numéricos, é saber onde é que está a resposta. Por exemplo, se nós temos 3 menos 1, a resposta disso é 2. E 2 está no conjunto dos números naturais. 2. Agora, essa operação 1 menos 3. Essa resposta aqui, em N, ela não existe. Nós não temos resposta. Nós não temos resposta nos números naturais para essa questão. Então, 1 menos 3, nós podemos dizer que é menos 2, mas essa resposta só vai se encontrar no conjunto numérico dos números inteiros, que é o conjunto Z. Um outro exemplo. 3 dividido por 1 é igual a 3. E essa resposta está no conjunto N. Mas se, por exemplo, nós colocarmos 1 dividido por 3 e nós quisermos essa resposta em N, essa resposta não existe. Porque, na realidade, isso aqui é 0,33. Isso aqui é uma dízima. Só que essa resposta, ele nem está em N, nem está em Z. Essa resposta pertence ao conjunto dos números racionais. É interessante também falar que existe um tipo de resposta que é o seguinte: a raiz de 2 ela é igual aproximadamente a 1,41, 42 e nós temos mais números aqui. Só que essa resposta ela não é possível ser obtida apenas com a razão A sobre B. Nós pegarmos dois números inteiros e nós termos esse número. Essa resposta é apenas possível utilizando os números irracionais. Então, os conjuntos numéricos vão determinar quando a resposta é possível.